O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Pois bem, meus amigos, enquanto vocês renovavam a cutis no final de semana, nós tivemos acontecimentos muito interessantes na rede mundial de intrigas. Sim, ainda estamos falando sobre o tarifaço de Donald Trump, que impôs aí na última semana, mandou cartinha pro Lula, a gente já falou sobre isso em diversos vídeos. Mas aconteceu durante esse final de semana a publicação de um recado sobre o assunto do Bolsonaro, que é muito importante. O Lula oferecendo jabuticabas para Trump. Eu acho que agora ele quer resolver o negócio embaixo de uma árvore de jabuticaba. Barroso, o nosso magnânimo da boquinha mais iluminada do Brasil, escreveu uma cartinha para defender o judiciário e dizer que o Trump é bobo, feio e chato. E no meio dessa história toda, ele, o mais maravilhoso, o mais magnânimo, o homem da careca mais lustrosa deste país, o nosso querido ovo que tudo vê, dobrou a aposta. Sim, ele conseguiu emitir mais uma ordem judicial criativa que irá atrapalhar as negociações da elite tupiniquense, a elite empresarial tupiniquense que quer negociar com Trump, pois o Xande, com essa história que ele fez, atrapalhou. Então, por favor, se você já gostou das pautas, me ajude a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Então vamos começar o nosso vídeo com o Sapo Cachaceiro fazendo grupinho. Agora ele acha que ele vai conseguir fazer frente ampla para reagir ao Trump, como todos os ditadores fazem. Colocam a culpa das mazelas do socialismo num inimigo externo para tentar unir o seu povo ali através do medo de que Trump, malvadão, queira atacar os brasileiros, quando o grande problema das ditaduras é o sistema socialista, né? Cuba, Venezuela. Bom, enfim, vamos aqui às novidades do Sapo Cachaceiro. Ele está preparando uma ofensiva para dialogar com empresários e expor Bolsonaro como pai do tarifaço. Então, a culpa da tarifa, os esquerdistas e os libertins, Faria Limers, estão dizendo que a culpa é do Bolsonaro. Não é de todos os abusos da nossa eleição bem conturbada de 2022, todo esse cenário, pessoas inocentes sendo presas, condenadas a penas altíssimas, toda a censura na internet, a legislação das plataformas digitais. Não, nada disso é problema. O problema é o Bolsonaro. Então, a estratégia do Lula é de combate ao privilégio e eles acham que ganhou impulso após as sanções de Trump em favor de Bolsonaro e não é só o problema Bolsonaro. A gente vai ver isso quando eu falar sobre as autoridades que se pronunciaram nesse final de semana. Mas como é que o empresariado, o agro, a beautiful people, a elite bananeira está respondendo a isso? Achei essa matéria aqui muito interessante da Folha de São Paulo, que fala sobre Lupion, o presidente da bancada ruralista. Tantas vezes nós reclamamos, cadê a galera do agro, a bancada ruralista que não tá vendo isso, vai dar ruim para eles, blá, 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 blá. Lupion apareceu e ele pede negociação com Trump, porque obviamente os empresários querem negociar essa tarifa, que não foi só para o Brasil, a gente acompanhou aí a tarifa em diversos países, então isso está inserido dentro de uma estratégia maior. Já venho dizendo isso para vocês há muito tempo, agora vocês ouvirão da boca de autoridades norte-americanas. Só vamos terminar o meu raciocínio aqui. E o presidente da bancada ruralista poupa Bolsonaro. Demanda política dos Estados Unidos não pode ser simplesmente ignorada. Então, o presidente da bancada ruralista está vendo com mais clareza o que está acontecendo, né? Que todos os abusos, não é uma questão de atendê-lo ou não atendê-lo, o Trump. Acho que precisa haver negociação. Negociação. Não pode ser um assunto simplesmente ignorado. E depois ele segue ainda falando que essas dificuldades de relacionamento político passa muito pela série de atos e fatos feitos pelo próprio presidente Lula e pela Deep
diplomacia brasileira, e depois ele ainda fala sobre a motivação ideológica. Ó, essa motivação mais política, mais ideológica em relação ao Brasil, precisa alguém... Ó, o que ele está dizendo? Precisa alguém sentar na mesa e conversar, entendeu? Isso aqui dá anistia, porque a gente já falou sobre o assunto, que a anistia é algo que poderia, sim, ser visto com bons olhos nessa negociação das tarifas com o Trump. Então vamos aqui ver como é que os Yankees estadunidenses, esses safadinhos, estão se pronunciando. Começamos aqui com o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, o seu Kevin Hassett. Ele disse o seguinte: ele defendeu a tarifa de 50%, recentemente revelada pelo presidente Donald Trump ao Brasil. E aí vem a informação mais importante, né? Que é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos, alegando que a medida faz parte de uma estratégia tarifária mais ampla do governo, que é o que eu venho falando desde o primeiro dia que o Trump anunciou o tarifaço. Eu vejo muita gente analisando como se essa tarifa de 50% fosse assim, o objetivo final do Trump. Não, ele botou o elefante na sala e disse, ó, aqui está o elefante, nós temos ele, está bem aqui no meio da sala, a gente precisa tirar ele da sala. Estou aberto a negociações. Li a cartinha e mostrei no último parágrafo para vocês. Então, isso faz parte de uma estratégia maior, principalmente quando a gente tem aí o Brasil se aliando a ditaduras como China, Rússia, Venezuela. Vocês já estão cansados de ouvir, mas não é só o nosso executivo. Vocês não lembram do Barroso indo à China, o nosso judiciário fazendo essas parcerias? Isso também está sendo visto, claro, pelas autoridades. E aí depois a gente teve um senador, o senador republicano Lindsey Graham, aliado do Trump, que deu uma entrevista à CBS, que é uma grande emissora lá dos Estados Unidos, e ele enviou um recado para os países que compram petróleo russo. Ó, vocês estão vendo como a coisa é bem maior do que só o Brasil? Entre eles, o Brasil. O Brasil, então, parece que, aqui segundo informações, está comprando petróleo da Rússia, teve navio iraniano atracado aqui e todas as relações que a gente já falou milhares de vezes e eu não vou repetir. Então, entre eles está o Brasil e ajudam a sustentar a guerra na Ucrânia. Ninguém discorda que a guerra na Ucrânia é uma questão importante para o Trump, né? Então, China, Índia e Brasil, ó, aspas para o que ele disse, vocês estão prestes a se prejudicarem muito se continuarem ajudando o Putin. Entendeu, empresariado brasileiro? Onde é que vocês têm que pressionar? Onde é que tá pegando nó? Eu vou dar mais uma ajudinha para vocês. O Bolsonaro escreveu em sua rede social e mandou mais um recado importante. Ele começa dizendo: o que falta para o Brasil ser a terra prometida do Ocidente? A carta do presidente Trump tem muito mais ou quase tudo a ver com valores e liberdades do que com economia. A gente já falou sobre isso. Não me alegra ver sanções pessoais ou familiares a quem quer que seja. Me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, não me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo sofrer com essa tarifa de 50%. Então que fique claro, ninguém está comemorando tarifa, ninguém está achando o máximo, a gente só está falando assim, a gente avisou que isso ia acontecer quando começaram as perseguições que se intensificaram ali a partir de 2019 com o processo do amigo do meu pai. A gente está avisando que isso vai acontecer, porque ditaduras sofrem sanções. Se o Brasil quer virar um regime ditatorial, como a gente está vendo aí na mão dos togados em parceria com o PT, então a gente vai ter que aprender a se virar como um país ditatorial que sofre sanções. E os empresários precisam entender que se o Brasil vai virar um regime ditatorial STF-PT, eles serão sancionados. E isso é assim, ó, mínima coisa. Imagina se os Estados Unidos emitem uma ordem, ó, o Brasil não pode mais operar no nosso sistema SWIFT. O que vocês vão fazer, elite bananeira? Então, é aqui que tá pegando, né? Todos conhecem a forma como o chefe da maior potência do mundo negocia. Ele é bem agressivo. Há pouco, seu vice disse na Europa que não mais colocaria recursos do contribuinte americano para defender países que deixaram
deixaram de lado valores comuns a seus povos. Liberdade. O tempo urge, as sanções entram em vigor 1º de agosto. Tic-tac, o tempo tá passando pra gente, né? A solução está na mão das autoridades brasileiras. Não é do Lula. O Lula quer enfiar jabuticaba na boca do Trump para negociar. Em havendo harmonia e independência entre os poderes, nasce o perdão entre irmãos e, com a anistia, também a paz para a economia. Então, a negociação passa obrigatoriamente pela anistia ou por uma sinalização. E daí, só para não ficar nas minhas palavras, tá aqui o Lula com essa cara de bêbado dele, fez um vídeo que eu vou economizar vocês da voz do Lula, vocês reclamam, não vou botar o Lula para falar, mas basicamente aqui ele disse, ó, vou levar uma jabuticaba para você, Trump, que quem come jabuticaba, que é uma idiotice, aqui ó, eu vou levar essa jabuticaba para você, Trump, e você vai perceber que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, não precisa de briga tarifária, precisa de muita união e muita relação diplomática. Engraçado que ele não quer, ele se nega a sentar na mesa com o Donald Trump e tem a cara de pau de falar em relação diplomática, e se eu fosse o Trump eu mandava ele enfiar a jabuticaba naquele lugar, né? Não vou falar aqui o palavrão. Mas, então vamos aqui, ó, o problema, o que tá acontecendo? Como é que a gente sai dessa terrível de poder sofrer sanções dos Estados Unidos e volta a ser um país onde a gente tenha liberdade? Acabando com coisas como essa. Olha só a última do Xande. Atenção, empresário bananeiro. Empresário bananeiro. Você quer negociar com Trump? Tem um negocinho que vai te atrapalhar. Olha o que o Xande fez nesse final de semana. Poucos dias depois, o Chris Pavlovski aqui, né, o dono do Rumble, poucos dias depois do presidente Trump impor tarifas ao Brasil, parece que o juiz da Suprema Corte do Brasil, nosso querido Xande, está agindo para retaliar a Rumble. De novo, notem que a postagem é de ontem. Mais detalhes em breve, enquanto nossas equipes jurídicas avaliam e preparam nossa resposta. Ele não postou mais nada depois disso, mas a CNN agora, na madrugada, 4 horas da manhã, soltou a braba. Trump Media acusa Moraes de nova ordem ilegal contra Big Techs, e aí eles conseguiram o documento que destaca o contexto em que o presidente dos Estados Unidos determinou a tarifa de 50% das exportações, mas não era esse documento. O que eles conseguiram é o documento da Rumble, ó. Então, a petição apresentada por Trump e Rumble, obtida pela CNN, afirma que uma decisão de Moraes exige que a Rumble bloqueie uma conta do comentarista político Rodrigo Constantino, censura para cima do Constantino, e preserve o seu conteúdo e divulgue os dados do usuário ao juiz sob ameaça de multas de R$100 mil a partir da noite de domingo. Então, a partir de hoje, se a Rumble não bloquear lá o perfil do Constantino, eles têm essas multas aqui. E ainda dizia a ordem do Moraes não foi notificada por meio de nenhum mecanismo legal de tratado e parece ter sido emitida sem aviso prévio ao governo dos Estados Unidos. Mesmo modus operandi de sempre, né? O documento traz alguns detalhes sobre o perfil bloqueado, tratado como dissidente político, e informa que a conta do usuário em questão é operada por um cidadão americano e comentarista político residente na Flórida, que ele já foi alvo do juiz Moraes por meio de suspensão de suas contas em plataforma de mídia social, processos criminais retaliatórios no Brasil e invalidação do seu passaporte brasileiro e congelamento de bens. Então, a ordem é de 11 de julho para que se retire o perfil de uma rede social dos Estados Unidos de um cidadão norte-americano, nasceu no Brasil, mas tem cidadania norte-americana, residente nos Estados Unidos e que nem está mais ativa, que eles falam, ó, a conta em questão está inativa, sem atividade, desde dezembro de 2023. O que, mais uma vez, comprova aquilo que a gente está dizendo, que essas autoridades eles não têm nem noção de como é que funciona a internet, não têm noção do que estão fazendo e ficam aí emitindo essas ordens cada vez mais absurdas. Só para ilustrar aqui, depois, eu trouxe, tá aqui, ó, isso daqui. Eu trouxe o caso de
como tá absurdo o judiciário, porque não é só na esfera mais alta, né? Quando acontecem esses abusos na esfera mais alta, a coisa vai descendo e chega na primeira instância. Então, para ilustrar o caos que está o nosso sistema jurídico, a insegurança jurídica que existe no Brasil, eu trouxe essa matéria aqui do Metrópolis, desse final de semana, que fala sobre uma juíza aqui do Rio Grande do Sul que foi demitida depois de usar o mesmo modelo de sentenças para mais de 2.000 processos. A fazer o Ctrl-C ou Ctrl-V. E a gente já viu isso acontecer em instâncias superiores, né? Então, o caos já está generalizado aqui. E no meio disso tudo, Barroso, nosso querido Barroso, escreve uma cartinha para o Trump para defender o judiciário. A cartinha foi publicada agora no domingo, ó. Veja a íntegra da carta de Barroso em resposta a Trump. Mas o Barroso não tinha dito que não ia falar nada, que isso era assunto do executivo, que isso era assunto do Itamaraty. Mudou de ideia. Agora ele quer falar. Aí ele escreveu o textão. Textão falando da história, os golpes de Getúlio Vargas, oh meu Deus, um monte de coisa. Mas o que eu quero destacar é isso aqui. Como todos os poderes, olha o que o Barroso escreveu, como todos os poderes, numa sociedade aberta e democrática, o judiciário está sujeito a divergências e críticas que se manifestam todo o tempo sem qualquer grau de repressão. Então, Barroso está escrevendo uma carta para o Trump dizendo assim, olha, os brasileiros não estão sendo perseguidos. Tá tudo lindo. Inclusive, nós somos criticados na internet o tempo inteiro e nem fazemos nada. Não há repressão. Aí, vamos, só um caso. Aqui, essa carta é um festival de absurdos. Depois, se vocês quiserem ler, tá lá na CNN disponível para vocês. Mas, só para refutar essa partezinha de que pode criticar o judiciário, que não tem problema nenhum, o caso do Monark. Juíza condenou o Monark a 1 ano de prisão. Prisão, por quê? Porque ele chamou um ministro do STF de gordola. Então, no Brasil da liberdade de expressão do Barroso, chamar juiz de gordola da cadeia. Eu não sei, talvez seja um novo conceito de liberdade de expressão que eu não estou habituada, mas assim, olhando assim, parece censura e perseguição política. Posso estar enganada, não sei. Mas tá parecendo meio que tá rolando aqui uma perseguição política. Principalmente com as pessoas que são processadas numa corte superior sem ter nenhum tipo de foro especial privilegiado, sei lá. Não. Deveriam estar sendo julgadas na primeira instância, mas estão sendo julgadas. A corte abre processo de ofício, ela é que abre para investigar. Mas tá tudo certo, tá tudo lindo, tá tudo dentro do Estado Democrático de Direito. Inclusive, intimar, citar a pessoa que está na UTI. Isso tudo pro Barroso é normal, não existiu nenhuma perseguição. E aqui pro final, deixei a polêmica, né, gente? Porque vocês sabem que o candidato do sistema é o Tarcísio. Se o Tarcísio concorda, se ele tá fazendo isso porque ele sabe o que ele tá fazendo, eu não sei. Ele pode ser o candidato do sistema sem ter a consciência do papel que ele tá fazendo, né? Uma coisa meio assim, idiota útil. Mas enfim, pode ser. O caso é que o sistema quer sim o Tarcísio como presidente. Está cansado do Bolsonaro, essa pessoa radical, né? E agora quer o Tarcísio aí, os Faria Limers, pessoal aí do Centrão que tá culpando, inclusive, para eles a culpa da tarifa é do Bolsonaro. Mas tá aqui, ó. Tarcísio tenta reagir ao tarifaço, busca Estados Unidos, STF e Bolsonaro e vê pressão única de aliados por anistia. A saída da pacificação para o Brasil, ela obrigatoriamente passa pela anistia. Tem senhora em cadeira de roda, mãe, idosos doentes, vocês já sabem, né? Inocentes presos. Existem inocentes presos. Enquanto esses inocentes estiverem presos, não vai ser possível ter uma paz e um diálogo no Brasil, porque qualquer pessoa fica revoltada com essa situação, né? Qualquer pessoa que saiba de fato o que está acontecendo com os presos ali do 8 de janeiro, que a mídia tenta esconder, mas cada vez mais está furando a bolha. Então o Tarcísio, ele tá tentando negociar, diz que tá tentando negociar. Só que aí, ele me aparece no final de semana dando essa declaração aqui,
que eu quero ouvir junto com vocês, né? Vamos analisar junto. Ó, o que ele está dizendo aqui? O repórter pergunta para ele sobre anistia e tarifários. O senhor tem sido criticado, especialmente pelos bolsonaristas, que eles diziam que a negociação tem que ser pela anistia, tem que ser anistia ou nada. Como é que o senhor vê isso? Isso é questão de ponto de vista. Assim, nesse momento eu tenho que olhar o estado de São Paulo. Eu sou governador do estado, né? Existem interesses que precisam ser preservados, interesses das nossas empresas, dos nossos produtores, e é isso que a gente tem que botar em primeiro lugar. Eu estou falando de empregos, estou falando de pais de família, então nesse momento é a defesa que eu estou fazendo. O senhor tem sido... Tem que colocar em primeiríssimo lugar os interesses da empresa, os interesses econômicos e deixar as pessoas morrendo na cadeia, como aconteceu com o Clesão, como tem senhora de cadeira de roda. Então, os interesses econômicos estão acima da liberdade, né? Isso é só uma questão de ponto de vista, foi isso que o Tarcísio falou. E claro que é importante manter o interesse dos empresários, e nós aqui defendemos que sim, os nossos empresários devem ser, assim, respeitados nessa história toda. Só que tem que explicar para os empresários que quando eles estão em uma ditadura, as ditaduras sofrem sanções e que a coisa pode ficar muito pior, e explicar para eles fazerem pressão para acabar com essa baderna judiciária que tomou conta do país. Né, seu Tarcísio? Vamos fazer isso? Explica para os empresários. Olha só, a gente precisa ter segurança jurídica no Brasil, senão as sanções vão piorar. Basicamente é isso. Né? Basicamente é isso. E aí, não satisfeito, ele deu mais declarações. Ó. Ele elogiou o Temer e disse que o Brasil cansou de briga. Vamos parar de brigar. Ai, vocês são muito radicais. Vamos parar com isso. Vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre outra coisa. As pessoas que fiquem presas, mofando, né, perseguidas, tenham suas redes sociais derrubadas, tenham o seu trabalho. Quantas pessoas perderam o seu trabalho quando foram censuradas na internet? Cidadãos de São Paulo, paulistanos, que perderam o seu trabalho por causa da baderna judiciária também, seu Tarcísio. Isso também envolve interesses econômicos. Então, assim, pelo menos tenta parar de falar besteira, né? Você tá falando sem consciência. Eu ainda tô dando a chance dele estar bem intencionado. Eu não sei, sinceramente, se ele está bem intencionado. Mas se ele estiver, tá dando um tiro no pé, tem que mudar o rumo. Mas aí ele vem, elogia o Temer e diz que o Brasil cansou de briga. Ó. O governador de São Paulo, Tarcísio, afirmou que a prefeitos do MDB que o Brasil está cansado de disputas políticas e que é necessário focar em projetos que impulsionem o país. Liberdade é uma besteira ideológica, né? E ainda elogiou aqui. Tarcísio também elogiou o MDB e citou reformas realizadas durante o governo Temer. Temer maravilhoso. Para fechar essa parte aqui do Tarcísio, eu sempre vou relembrar essa frase, enquanto ele não vier a público, não dizer que falou sem pensar, que não queria dizer aquilo, mas saiu da boquinha dele. Não se briga com Moraes, a gente se une a ele. E todo mundo que estiver unido ao Moraes vai sofrer sanções dos Estados Unidos. É isso que ele precisa entender. Isso precisa entender. Alguém explica pro Tarcísio, por favor. Mas para fechar aqui, eu tenho uma notícia engraçada para vocês. Para fechar aqui. Olha essa. Deu ruim, barata voa durante o Gilmar Palusa. Batida policial em casa noturna assusta políticos e advogados brasileiros durante o Gilmar Palusa. Olha que interessante. Uma mega operação da polícia portuguesa surpreendeu clientes da casa noturna Elefante Branco, em Lisboa, na madrugada do dia 3. O local foi um dos alvos de uma investigação que mira crimes como promoção da quenguice, tráfico de pessoas e de substâncias ilícitas. Na hora da batida, porém, quem é que estava lá? Políticos e advogados brasileiros numa espécie de after do Gilmar Palusa. Depois da programação do Dia do Fórum Jurídico de Lisboa, o grupo, integrado por 2 prefeitos, que eu gostaria muito de saber quem são, migrou para a festinha ao som de Jorge Aragão, num clube à margem do Tejo, com as meninas dançando com as peitolas de fora, né? Mas me parece, ó, a vibe desse bar, eu já imagino as mulheres aqui, ó, só de calcinha e sutiã dançando. Mas enfim, eles estavam lá. E na sequência cheia de animação, a turma foi ao Elefante Branco, onde testemunhou a operação e a prisão do gerente do estabelecimento. Contrariando a expectativa, a noite acabou ali, mas pelo menos se safaram da detenção. Gente, ia ser divertido se eles estivessem, né,
lá dentro, sei lá. Eu não vou falar muito que eu tenho medo aqui, o meu jurídico sempre pede pra eu parar com as loucuras, mas enfim, estavam lá na Casa da Luz Vermelha depois, né, saíram do Gilmar Palusa e tal, e foram, e daí deu batida, só no Brasil mesmo. Mas e aí, conta pra mim, o que vocês acham dessa última declaração do Tarcísio, que a anistia é só um ponto de vista? Ele não tava poucas semanas atrás em cima de um caminhão dizendo que tinha que ter anistia? Agora a anistia é um ponto de vista? A gente fica confuso. Pare de tentar jogar para os dois lados e pisar com o pé em cada canoa, Tarcísio. Isso não dá certo. Essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Fala pra mim aqui nos comentários e sobre os próximos passos do Trump. Afinal de contas, nós ouvimos da boca de autoridades dos Estados Unidos falando que isso está inserido num grande contexto. Quais serão os próximos passos? Será que os empresários bananeiros vão entender que enquanto a palhaçada jurídica no Brasil continuar, a tendência da relação com os Estados Unidos é só piorar e as sanções serem agravadas? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber, e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.